Corinthians. Bora lá, craque Neto. O Corinthians finaliza hoje, já finalizou, acabou o treino pro duelo contra o Red Bull Bragantino. Preparação encerrada, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, amanhã às 7 horas da noite, com transmissão, é claro, da Rádio Bandeirantes. Fica até o recado à nossa audiência que justamente por conta do jogo não teremos a exibição dos donos da bola nesta quarta-feira. E o técnico Dorival Júnior, né? Pela primeira vez desde que chegou ao Corinthians, vai ter à disposição praticamente todo o elenco, considerando aquele que emendou as 9 vitórias consecutivas em 2024, time base que o Ramon usou naquela Qual sequência. seria o time base nosso hoje, meu e seu? Vamos lá. O que eu escalaria, o que eu acho que o Dorival vai escalar depois você. Tá. Hugo, Mateuzinho, Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, Breno Bidon, Carrilho e Garro. Memphis e Roberto. Se ele quiser, ele tira o Carrilho e bota o Angileri como terceiro zagueiro e libera o Mateuzinho. Se ele não quiser, ele continua do mesmo jeito assim. Se ele quiser também, olha só, ele pode tirar o Breno Bidon e colocar o Guinegão e trazer o Memphis para a minha esquerda. Se ele quiser, ele pode fazer outras substituições táticas que o Corinthians não tinha com isso. Para mim, o time que vai jogar, eu acho que ele tira o Carrilho e coloca o Angelé. Ele. E entra com o Ranieri, Breno Bidon, Garro, Memphis e Roberto. É o que eu penso. E eu escalaria diferente. Eu acho que tem um cara aí, craque, que o Dorival não pretende tirar do time. Ah, desculpa, perdão, não, eu errei. Desculpa. Maicon. Ranieri, Maicon, Breno Bidon e Garro. Sem o Carrilho. Eu acho que deve ser isso amanhã, craque. Esqueci do Maicon. A gente vai ter ainda algumas informações sobre o treinamento. Ele jogou bem, é capitão do time, esquece. Tá bem, exato. Isso. O fato de ser capitão... Muito bem. E o fato de ser capitão do treinador. Como é que eu saco o meu capitão? Você tá louco? E o que eu acho é que ele vai repetir o esquema de 3 zagueiros que ele fez no último jogo contra o Grêmio. Só que ao invés de ter o Angileri como terceiro zagueiro, eu acho que ele vai ter o Ranieri como terceiro zagueiro. Não, o Angileri é melhor que o Ranieri. Aí o que eu acho que ele vai fazer amanhã vai ser Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Bidu nas alas, a zaga Ranieri, Tchoca e Gustavo Henrique, meio campo com Maicon, Bidon e Garro, Memphis e Yuri na Cadê minha camisa do Tchoca? Então, ia até mencionar, porque a próxima informação é sobre o Tchoca. Tá comigo essa camisa do João Pedro Tchoca. Te entrego na próxima vez que a gente se vê, acho que é quinta-feira. Se não, eu chego mais cedo um dia na Band e Tô brincando, filha. Você traz quando você quiser que eu vou botar no meu museu lá em Santo Antônio de Poços. Tá autografada com dedicatória. Para o craque Neto. Aí é demais. Para o craque Neto, aí chupa. Diga-se de passar. Eu tava falando, eu esqueci. O Denilson, que é o Denilson Show, ele tava vendo hoje, não sei se vocês viram, ele jogou no Bet 191 jogos. Ele fez, acho que, 19 gols. O Antony já fez 14 em 6 meses. O Antony. Que coisa, hein? Que coisa que é o futebol brasileiro. E cada um escolhe o jogador que quer, o comentarista que quer, o apresentador que quer. A vida é assim, não é verdade? E eu fiz 20 gols numa temporada. Tá bom pra vocês ou não? Mais o Corinthians... Craque, é justamente sobre o João Pedro Tchoca que eu queria falar. Por quê? Agora dá pra assumir que ele é titular dessa defesa do Corinthians, porque o André Ramalho tá à disposição e ainda assim o Tchoca é quem tá jogando. Esse garoto vai fazer 22 anos no final agora de 2025. Verdade que ele pode sair, eu tava vendo hoje aqui. Ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. E a informação que eu tenho é que até agora ele não foi procurado para renovar o contrato. O Corinthians não procurou o João Pedro Tchoca. Claro que o Corinthians quer, mas a partir do ano que vem ele entra no último ano de contrato e naturalmente o preço dele para ser vendido para a Europa, que é algo que o Corinthians deseja, vai despencar.
porque os clubes sabem que a partir de julho de 2026 ele pode assinar com qualquer um e deixar o Corinthians de graça. Foi isso que aconteceu com o garoto Giovani, que jogou no Corinthians. Giovani tá no Hellas Verona, da Itália, desperta interesse de alguns clubes do futebol italiano no final de semana, e fez um golaço contra a Inter de Milão no final de semana. Ele deixou o Corinthians de graça. E agora ele pode ser tentaram vendido. renovar, mas não conseguiu, né? Quando você abre as pernas pra esse tipo de gente. Porque o cara é o seguinte, eu tô lá, o cara não é titular, não sei o quê. Aí depois os caras arrebentaram com o Pedro Choca naquele lance que ele fez o pênalti, lembra? Sim, ficou 6 Na meses. Venezuela, lembra? Foi, Aí no voltou Equador. para no Equador, aí pô, voltou agora aí o Jorival Júnior casou ele e o Gustavo Henrique, não sai mais do time. Aí o cara tem contrato, tá terminando, ninguém falou com o cara, então não quero renovar agora. Vamos deixar pro final do ano. Aí vem uma proposta pro cara de 10 milhões de euros, o empresário fica com 2, ele fica com 8, ele vai embora, não é verdade? É que o ideal é você não deixar chegar nessa situação de faltar um ano. Mas aí quem que tem que ver isso? Fabinho Soldado. Fabinho Soldado. Exato. Fabinho Soldado. É ele que é o dirigente. É ele que é o cara que comanda. Concordo. E essa renovação é algo que é do interesse do Corinthians, mas ainda não há conversas avançadas nesse sentido. A zaga do Corinthians hoje bem estabelecida nos últimos 3 jogos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não sofreu nenhum gol. Ganhou os 3 com Choca, Gustavo Henrique e por vezes o Ranieri sendo o terceiro, o Angeleri sendo um terceiro. Uma dupla de zaga talvez a mais alta do futebol brasileiro, hein, craque? O Choca tem 1,94m e o Gustavo Henrique 1,96m. Pode ser mais alto, mas a melhor dupla, a melhor zaga do futebol brasileiro é do Flamengo. Léo Ortiz e Léo Pereira. Os dois, Léo, E o impressionante. reserva deles foi pra seleção. Não, como é que pode isso? Ancelotti, que vergonha, hein, cara? Que vergonha, hein? Vamos lá, até 25h30, informações do Luiz Fabiani. Não é nem informação, mas lembrar que amanhã a gente falou sobre a rodada dos paulistas, né, no Campeonato Brasileiro. Mas amanhã às 7 tem um Vitória e Internacional no Barradão. Na hipótese do Vitória vencer o Internacional, o Vitória ultrapassa o Santos vai pra zona. Cara, e se o Vitória ganhar, o Internacional... E aí que tá, o Inter fica a 2 pontos da zona do rebaixamento nessa hipótese. Então é uma final pro Internacional, porque é aquilo que você falou no comecinho do programa. Time grande é difícil entrar na zona. Quando entra, irmão... Entra é impossível de sair, é muito difícil. É quase impossível, diga-se de passagem. Para todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes, né? Mais alguma coisinha antes da gente ir pro break ou não? O que você acha, garotinho? A gente tem... amanhã o jogo é 7 horas, né? Isso. A jornada começa? O primeiro jogo é 7 horas, a jornada começa às 6h30 depois do resenha, Bragantino e Corinthians. Aí na sequência, direto da Vila Belmiro, tem São Paulo e Flamengo. Lembrando Pô, dois jogaços aí. Jogou... O João Pedro Choca aí tá finalizando o seu contrato. O Corinthians, Fabinho Soldado, que precisa correr para renovar com o garoto, tá ganhando espaço e não pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel tinha multa baixa, colocou para jogar, não tinha renovado o contrato. Falaram aí que o empresário tentou segurar, o empresário não quis renovar, que o Corinthians tentou, o cara não quis, o cara fala que o Corinthians não tentou renovar. E aí fica esse papo e pagou aquela mixaria para ele ir pro Nottingham Forest e depois vendeu pro Palmeiras. E o Corinthians nessa ficou, ó. E agora não pode acontecer isso com o Choca. Precisa renovar o contrato do garoto, precisa melhorar a multa, precisa melhorar, não sei, salário, quanto que é o salário que ele ganha, e precisa valorizar, porque o menino agora tá sendo titular absoluto, ele e Gustavo Henrique, e aí a gente perdeu o garoto aí, que pode render uma bela grana pro Corinthians, que precisa muito, seria mais uma burrice e praticamente corda no pescoço do Fabinho Soldado se uma coisa dessas acontecer. O que você acha do Choca? Acha que ele pode ser uma grande venda para o Corinthians? Se vier proposta grande, boa, vende ou segura o garoto aí? Porque a gente sabe que Gustavo Henrique não vai ficar mais tanto tempo e a gente penou para achar uma zaga aí legal. Corinthians que nos últimos... ano passado, final, a reta do ano passado, esse ano também deu uma encaixada na zaga, mas a gente passou cada perrengue sem um zagueiro xerife aí mesmo, Gustavo Henrique dando conta. Será que o Choca seria esse jogador? Vender ou não vender? Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo. Valeu!